Pai do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus por mais uma manhã gloriosa, qual o Senhor nos concede de podermos estar aqui juntamente com vocês, né? Nós estamos todos os domingos aqui fazendo a nossa escola bíblica dominical, né? Aonde, infelizmente, nós não estamos conseguindo fazer na nossa congregação, mas não deixando de estudar, né? Nos domingos de manhã, como é costume da nossa igreja, da Assembleia de Deus, principalmente, né, fazer esse estudo pela manhã, né? E nós, aqui quem está acompanhando as nossas escolas, nós estamos com um tema já de início, né, do segundo trimestre. Nós já tivemos uma aula sobre dons do Espíritos, né? Dons espirituais, onde falava que Deus concede dons espirituais aos homens. E agora nós vamos estar fazendo a segunda aula dessa revista aqui, Dons Espirituais, Dons Ministeriais. Então, quero que você já esteja conosco aí, compartilhando essa live, para que nós possamos juntos fazer a segunda aula nesta manhã. Está aqui comigo também o evangelista Ricardo, a qual nos está sempre auxiliando aqui, juntamente, né, nessas manhãs. Amém, irmãos? Dá uma saudação aí. Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Que Deus possa nos dar uma manhã abençoada na presença dEle. E junto vamos estar trabalhando a lição de número 2, né? Do segundo trimestre que nós iniciamos. E eu acredito que vai trazer uma edificação grande para a igreja, para nós como corpo de Cristo. E isso é o fortalecimento da igreja do Senhor, porque não podemos parar. Sabemos que ainda temos a situação do distanciamento, as igrejas fechadas, mas a palavra do Senhor está livre para ser anunciada e nós estamos usando as ferramentas que Deus nos deu, né? Que hoje através das redes sociais, através do Facebook, aí, do YouTube, através dessa live dessa manhã. Então você que está aí, acompanhe na sua casa, né? Faça o seu devocional com Deus nos domingos de manhã, suas orações e entra aí na live aí e participa conosco aí para você poder estar recebendo aí o ensino da palavra e ser edificado e todo o seu lar ser edificado também. Amém? Amém, irmãos? Vai saudando aí a nós, do seu Pai do Senhor, para nós saber quem está entrando aí, né? Junto conosco. Então escreve aí a paz do Senhor, para nós já dar uma saudação também para vocês também, juntamente conosco aqui, né, irmãos? E vai compartilhando, que é bastante importante compartilhar, que aí mais pessoas possam ser alcançadas, né? E ela talvez está hoje na casa sem estudar a escola, né? Ela pode ter a oportunidade de estar junto conosco aqui estudando, né? Amém, irmãos? Então faça isso aí, curta o vídeo, compartilhe, comente aí, deixe o seu paz do Senhor, para nós sabermos aí quem está assistindo nós juntos aqui. Amém? Hoje é a segunda lição. Nossa segunda lição, como nós falamos aqui na aula passada, essa lição ela também é uma lição introdutória, né? Nós tivemos a primeira aula, nós tivemos uma aula introdutória, onde que falava de Deus conceder dons aos homens, né? Que no Antigo Testamento, Deus escolhia homens específicos e concedia os dons para missões específicas, né? E depois se retirava-se daquelas pessoas. O Espírito não permanecia completamente sobre a vida daquela pessoa por muito tempo. Ela era temporária. Já no Novo Testamento, nós vemos na lição passada também, que Deus já fez diferente. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. E quando nós vemos o apóstolo Pedro falando em Atos lá, capítulo 2, no verso acho que 37, que ele fala que para aqueles que estão ouvindo a palavra e desejam também a ação que ele está pedindo, ele fala, olha, arrependei-vos e sereis batizados e recebereis o dom do Espírito. Então, Pedro ele coloca uma nova era, na verdade, assim vamos dizer, dizendo se a pessoa se arrepender do seu pecado e viver uma vida de santificação, buscando viver uma vida de santificação, automaticamente a pessoa vai receber o dom do Espírito. E tendo o dom do Espírito, tendo a presença do Espírito dentro de nós, ele vem também com a bagagem de uma ferramenta útil para a obra do Senhor. Então, toda vez que o Espírito Santo habita em uma pessoa, automaticamente ele tem um dom do Espírito, né? Independente da pessoa. É a única coisa que nós vamos
tentar, ao longo do nosso ministério, dentro da igreja, na nossa intimidade com Deus, é descobrir qual é esse dom. É uma forma de lapidar nossas vidas para nós descobrirmos qual é o dom do Espírito. Então, na aula passada, nós falamos sobre isso, né? E tocamos em alguns assuntos específicos de preocupações que as pessoas precisam ficar preocupadas quando ela recebe o dom do Espírito, né? Porque o dom do Espírito, por mais que é uma bênção de Deus, ele pode ser uma maldição, né? E é hoje que é o propósito que nós vamos estudar nesta manhã. Quando a bênção de Deus vira uma maldição. Por quê? Pelo mau uso dos dons, né? E é isso que a igreja muitas das vezes precisa aprender, como usar os dons espirituais. Então, esta manhã é para que nós possamos aprender como usar os dons espirituais, né? De que maneira nós usamos, para que Deus nos concedeu. Se Deus ele nos concedeu esse dom, para que ele concedeu? Então, se você ficar conosco aí, você vai aprender para que Deus concedeu para você esse dom do Espírito. Amém, irmãos? Vamos já fazer aqui as nossas bases bíblicas, né? Fazendo a leitura da palavra do Senhor. E nós temos aí, para quem não tem a revista juntamente conosco aqui, todos os textos bíblicos estão na nossa Bíblia. Então, pegue a Bíblia aí agora neste momento para ler juntamente conosco. A leitura bíblica que nós temos aqui nessa lição, que nós vamos ter como base, é 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, o verso 8 ao verso 11. Então, abre lá, 1 Coríntios 12, verso 8 ao verso 11. E depois do verso 11, nós temos 1 Coríntios 13, o verso 1 e o verso 2. O irmão Ricardo vai fazer essa leitura juntamente conosco aqui. Acompanha aí, irmãos. Pode falar aí, Ricardo. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, nos diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um que quer, a cada um como quer. Amém? E 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 2, irmãos, nos ensina assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Amém? Então essa é a nossa base bíblica dessa manhã, irmãos. Nós também temos o nosso textuário, né? O nosso versículo aí, a qual que vai chamar bastante nossa atenção. E eu quero também que o irmão Ricardo leia, tanto o textuário como a verdade prática também. Glória a Deus. Vamos lá. Textuário. Assim também vós, como desejais dos dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A verdade prática nos ensina: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Bem, então esses são os nossos textuários e nossa verdade prática. E também nós temos o objetivo. Qual que é o objetivo de hoje, de nós aprendermos aqui, né? Nós temos 3 objetivos, também quero pedir o Ricardo faça essa leitura também dos 3 objetivos que nós temos hoje. Glória a Deus. Então, irmãos, nos 3 tópicos que nós vamos trabalhar nessa manhã, cada um deles nos traz alguns objetivos. E vamos lá. Primeiro objetivo é conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O segundo objetivo, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo
e aos outros. E o terceiro objetivo, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então esses são os propósitos, a nossa base bíblica, a nossa verdade prática e o nosso textual. Então nós vamos começar nesta manhã a entender e compreender tudo isso que nos foi oferecido agora pelo comentarista da nossa revista aqui da Escola Dominical. Já quero pedir para vocês aí novamente, compartilha, vocês já compartilharam aí, né, para que nós possamos entrar aí com mais pessoas aí, nós estudarmos essa lição tão poderosa, né, de entender e compreender os dons do Espírito, porque muitas vezes nós possamos pecar, né, por falta de conhecimento. Oséias muito bem claro isso, né, por falta de conhecimento meu povo perece, né, meu povo padece por falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo também da mesma forma, quando fala de dons espirituais, ele tem um propósito, né? Se vê lá, Ricardo, 1 Coríntios 12, o versículo 1. Olha que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, versículo 1. 12, versículo 1. Não, aqui, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, já pelo capítulo 12, ele está dizendo assim: estou escrevendo agora, né, sobre os dons espirituais, e o propósito de eu escrever é para que vocês não sejam ignorantes. Esse ignorante não é de grosseria, esse ignorante é falta de conhecimento. Então, se nós mudarmos a palavra ignorante, ele está dizendo: estou escrevendo isso para que vocês não tenham falta de conhecimento do propósito dos dons espirituais. Então, Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, nessa parte dessa carta, ele começa a dar uma aula, né, vamos dizer assim, de como usar os dons do Espírito, né, para aquela igreja que tinha, né, como o apóstolo Paulo também falou, uma fluente, né, de dons, né? Eles tinham dons que não faltavam. Leia também lá 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Olha que interessante aí. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. O que Paulo fala dessa igreja no comecinho da sua carta? De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo fala que aquela igreja, ela não faltava nenhum dom, né? Imagine um pastor de uma igreja, ele assumir essa igreja de Corinto e a igreja ser fluente nos dons, né? Tiver a interpretação, falar em língua, profecia, cura, libertação, milagres, né? Maravilhas acontecendo, né? Uma igreja totalmente fluente no Espírito Santo, né? Então, uma igreja poderosa ao ponto que nós vemos aí a questão de ser usada. Mas o apóstolo Paulo ele vai escrever em Coríntios lá, na capítulo 12, que ele vai precisar orientar. Por mais que ela era fluente nos dons, por mais que ela exercia o ministério nos dons espirituais, ela tinha uma falta de conhecimento de usar esses dons, né? Então, hoje, na verdade, nós podemos ter um dom do Espírito sendo usado dentro da igreja e não ter propósito nenhum. Então, a aula oferece hoje isso para nós entendermos qual é o propósito desse dom, para que nós não possamos pegar a bênção de Deus e transformar em maldição. Tem como fazer isso? Pegar a bênção de Deus e transformar em maldição? Tem. Se nós lermos também 1 Coríntios 3, o verso 1 e o verso 3, até o verso 3, você vai ver o que a igreja que era fluente nos dons espirituais está acontecendo. 1 Coríntios 3, verso 1, verso 3. Ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas a como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então a igreja era fluente nos dons espirituais. Não faltava nenhum dom espiritual. Mas o apóstolo Paulo ele vai escrever no capítulo 3 que ele não pode conversar com a igreja espiritualmente. Ele precisa conversar com a igreja carnalmente.
porque a igreja não era espiritual, porque havia ali invejas, divisões, facções, né, impurezas, né, imoralidade. Então, uma igreja que fluente nos dons espirituais, mas automaticamente era carnal. Então, nós podemos muitas vezes ter uma igreja que tem dons do Espírito sendo fluentes dentro da igreja, mas uma igreja totalmente carnal, né? Então, a bênção que é para trazer nós a uma espiritualidade muito melhor, intimidade com Deus, acaba, na verdade, trazendo uma maldição, a qual que nós vamos afastar cada vez mais de Deus. Observa até que mesmo Jesus, ele faz uma parábola, lá no Mateus 7, abre lá também, Ricardo. Mateus 7, o verso 22 e o verso 23, né, nós temos lá aquela passagem da separação, né, das ovelhas com bodes, né? E nós vamos ver que Jesus vai falar naquela expressão. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, olha, é bíblico isso. Mateus 7 mostra bem claro que aqueles homens ali que estão diante de Deus, eles profetizavam, eles curavam, eles faziam orações de maravilhas e milagres acontecer, mas naquele dia, que dia é esse? De entrar no reino dos céus, Deus iria falar para eles: olha, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, não tem intimidade comigo. Então, como uma pessoa pode ser fluente nos dons do Espírito e ao mesmo tempo ser carnal? E nós vamos estudar nessa manhã, né? Nós podemos muito bem receber uma bênção de Deus e transformar essa bênção em maldição. Quer comentar alguma coisa, Ricardo, agora? É importante nós entendermos que o dom, ele é para o fortalecimento e edificação da igreja. Isso não nos torna nós super-heróis, ou maiores, ou melhores que ninguém, certo? Nós temos que entender que isso foi dado a Deus, através do Espírito Santo, para que possamos usar como ferramentas para a edificação e o crescimento da igreja. Quando trazemos isso para nós, como que partisse de nós isso, nós nos tornamos pessoas carnais e que usamos os dons de formas errôneas. Por quê? Porque achamos que o dom está debaixo da nossa servidão, porque nós somos melhores para adquirir aquilo do que outros irmãos dão. E não é por aí. O dom espiritual ele vem para ser uma ferramenta para o uso da igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Como pastor, eu sempre ensinava aos meus obreiros, a mesma coisa você pegar um cara que trabalha com um jardim ou um bosque, por exemplo, eu vou pegar aquela mata fechada e vou fazer um bosque, vou fazer ali trilhas para as pessoas poderem passear por ali. E ele só tinha uma machadinha na mão. Ele vai fazer? Ele vai fazer. Mas vai durar muito tempo, irmãos, para ele poder fazer. Se ele tivesse outras ferramentas, uma máquina de serra, um facão, um cortador, ele ia fazer muito mais rápido e com mais excelência. Trazendo para os dons espirituais é a mesma coisa. Os dons espirituais foi entregue à igreja para que nós possamos ir avante e triunfante pela igreja de Cristo, levando o evangelho e conquistando vidas e trazendo a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então nós temos que entender em buscar os dons para o benefício da igreja de Cristo. Amém? Então é bem claro isso, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que o Senhor nos concede. Tem até uma expressão aí, muitas vezes usada no meio evangélico, né? Que eu paguei o preço. Você não paga o preço nenhum, irmão, né? Nem de forma alguma. Você orando não vai deixar Deus mais feliz. E você não orando não vai deixar Deus mais triste. Não tem como ser. Deus é imutável. Você não consegue mudar Deus, né? Na verdade, Deus que precisa te mudar, né? Então você vai estar brigando com Deus. Então não adianta nada você fazer um propósito de oração, né, buscando alguma coisa específica de Deus, mas tratando seus irmãos indiferente, né? Muitas vezes o pecado que muitas pessoas
não gostam de, vamos supor assim, de orar no monte. Ah, não gosto de orar no monte. Por que você não gosta de orar no monte? Não, porque o monte mostra que eu sou mais santo do que os outros. Não, na verdade é o orgulho que está dentro de você, né? Se eu subir no monte e orar com um propósito, eu vou descer do monte da mesma forma. Ninguém vai nem saber. A mesma coisa que o jejum, né? Jesus falou bem claro, quando você jejuar, não fica com a cara batida. Que as pessoas vão perguntar, o que está acontecendo? Não, eu estou jejuando, né? Isso está mostrando que você está buscando uma coisa para as pessoas e não para Deus, né? Jesus mesmo, é claro, quando você jejuar, lave o rosto, fica uma aparência para que ninguém perceba o que você está fazendo. Porque é uma coisa em particular, quando Jesus mesmo ele fala, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta dentro do seu quarto e ora ao seu Deus em secreto. E o seu Deus em secreto te revelará as coisas ocultas. Então, irmãos, se eu quero buscar um propósito com Deus, eu não preciso mostrar isso para os outros. Os dons espirituais é da mesma forma. Não é porque Deus me usa com os dons espirituais, eu preciso me apresentar para a igreja como salvador da prata, como super-herói. Qual eu estou resolvendo todas as coisas, ou que eu sou melhor que o meu pastor, ou que eu sou melhor que o evangelista da minha igreja, ou que eu sou melhor que o professor da escola dominical. Cada tarefa, cada ferramenta que Deus concede a nós é uma particularidade do corpo, né? Nós falamos isso no finalzinho da aula, da primeira aula, que nós fazemos parte do corpo. Na parte do corpo tem a mão e tem o pé. Mas também tem órgãos dentro de nós que nós não conseguimos enxergar e não conseguimos ver a função dele. Mas se tirar de nós, acaba matando o corpo. Então nós precisamos entender que por mais que pequena a função do dom do Espírito seja para uma pessoa dentro da igreja, ela é essencial. Não é porque eu não estou sendo visto, eu sou melhor daqueles que não estão vistos. Então dons, até o apóstolo Paulo, ele vai ter um versículo, vamos ler também. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 31, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, e é até bastante importante nós comentar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O apóstolo Paulo vai dizer assim, buscai, né, os melhores dons. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, buscai os melhores dons, não está dizendo que tem dons que são ruins e tem dons que são melhores. Não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que os melhores dons é para a necessidade da igreja, ou para o propósito ao qual que Deus tem te chamado e te aberto os olhos, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o propósito, e o propósito é pegar aquilo que se busca em alcançar um objetivo, uma finalidade ou um intuito, né? Então, o propósito do dom que eu vou buscar será de línguas. Então, para que eu vou usar esse dom dentro da igreja? Se é um dom de interpretação, para que eu vou usar isso na igreja? Qual é a finalidade final disso? Por que eu preciso desse dom? Então, o apóstolo Paulo busca os melhores dons para aquele contexto ao qual que você está vivendo. Então, o pedido, né, vai ser de uma súplica, não para que eu seja mais espiritual que o meu irmão. Não, é para mim ajudar a igreja a crescer no corpo de Cristo. Então eu estou vendo um problema acontecendo, eu estou vendo algumas coisas acontecendo, eu estou pedindo para Deus uma ferramenta própria para Ele me conceder, para me edificar aquele corpo a qual que está sendo deteriorado por algum ataque a qual do inimigo está sendo feito naquela igreja. Então quando o apóstolo Paulo fala buscar o melhor dom, é buscar o melhor dom que corresponda com o seu propósito. Né? Eu tenho que entender para que Deus me chamou. Eu tenho que entender para que Deus me salvou. Tinha muitas pessoas aí Deus podia salvar. E não salvou por quê? Porque salvou a mim. Então eu tenho um propósito dentro da igreja. Eu tenho um propósito na sociedade. Eu tenho um propósito aonde eu passar. Eu preciso entender esse propósito. E para mim exercer esse propósito com mais autoridade, o dom do Espírito, ele é uma ferramenta que me dá mais autoridade para fazer isso. O Espírito Santo me concede um dom para me poder edificar mais pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós precisamos entender qual é o meu propósito, eu preciso entender qual é o dom que eu preciso buscar e para que eu preciso buscar esse dom? Para minha glória própria? Não, para glorificar o nome de Deus. Então, com certeza Deus nos concede esse dom para que nós possamos fazer isso. Então nós precisamos se preocupar com isso, mano. Que nós não podemos ter um nível, né,
excessivo de santidade a partir do dom do Espírito, né? O dom do Espírito não é para que nós possamos ser maior. Pelo contrário, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais responsabilidade você tem, mais você é o menor, né? Então nós temos que entender isso. Quer comentar, Ricardo, alguma coisa? Sim, e é importante a gente entender algo. A palavra do Senhor nos ensina, lá em Coríntios, que o dom ele era manifestado. E a gente vê, muitas das vezes, que nós crentes acabam criando um certo determinado irmão, levantando e dando uma moral com o ego dele, dizendo que ele é o profeta da igreja, que ele é o que faz, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o dom é manifestado conforme a vontade do Espírito Santo. Então não é porque hoje Deus me usou para curar alguém que todas as vezes ele vai usar eu para curar. Não é porque Deus me usou hoje para trazer uma profecia que todas as vezes eu tenho que ser o porta-voz de Deus para entregar aquela profecia. Nós temos que ter isso como consciente, irmãos. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas, às vezes, quando começa a entrar em momentos difíceis, começa a falar assim, eu vou procurar fulano tal porque é o profeta da igreja. Eu vou na casa da irmã tal porque ela é a profetisa da igreja. Eu vou na casa do irmão porque ele que quando ora ele cura. E não é por aí, irmãos. Nem todas as vezes Deus vai usar a mesma pessoa para profetizar ou para curar. E a gente, como cristão, tem que entender que a gente não pode levantar o ego de um outro irmão, ou a moral de outro irmão, mostrando que ele foi quem fez. Mas tem que entender que ele foi um instrumento de Deus naquele momento, mas amanhã pode ser outra pessoa que Deus pode usar. Porque isso acaba, às vezes, trazendo essa superioridade na pessoa em achar que ela é o profeta da igreja. Até porque, irmãos, hoje em dia, profeta é aquele que transmite a palavra de Deus. Profeta, como no Antigo Testamento, como Elias, Eliseu, acabou-se em João Batista. Hoje, o profeta que está lá em Efésios nos ensina que Deus levantou uns para profetas. Esse profeta é aquele que prega a palavra que já é revelada nas Escrituras. É o instrumento de Deus para anunciar. Aqueles que trazem profecias, ele recebe o dom de profecia. Então a gente toma muito cuidado, irmãos, que a gente começa eu já passei por isso, já conheci pessoas que quando falava alguma coisa, não, estou passando um momento difícil, eu tenho que ir lá na casa do fulano e tal, para Deus usar ele para trazer uma coisa. Irmãos, nós temos o Espírito Santo que fala conosco. Nós temos o Espírito Santo que age em nossas vidas. E se for da parte do Espírito Santo em usar alguém para trazer uma cura, trazer um discernimento de espírito na sua vida, trazer uma profecia para a sua vida, ele vai usar quem ele quer, na maneira que ele quer, no momento que você menos esperar. Você não precisa ir na casa de ninguém achando que fulano é o tal da igreja, porque não é assim que funciona. Você acaba trazendo daí partidários dentro da igreja. Não, vou só seguir fulano porque ele é a bênção da igreja. Não, vou só seguir ciclano porque ele que é o maioral da igreja. E não é por aí que a igreja funciona. A igreja é um corpo e como esse corpo, cada um de nós tem que entender que o Espírito Santo trabalha da forma que ele quer. Amém? Isso mesmo. A igreja, ela não é guiada pelos profetas, né? A igreja é guiada pela palavra, né? Então, tome muito cuidado aí com as profecias, né? Então, nós vamos ter um assunto totalmente específico sobre isso, né? Quando nós vamos entrar nos dons mais pontualmente. Mas como hoje nós estamos falando sobre propósito e o propósito que Deus nos concede de falar sobre os dons espirituais, nós temos que tomar esse cuidado, que ele não é um propósito para guiar a igreja, né? O dom não é um propósito para fazer a pessoa, né, acreditar nas profecias. Por quê, irmão? Porque Deus, ele usa os profetas, ele usa as palavras como palavras proféticas, mas muitas das vezes a profecia acaba simples, né? É uma palavra, né? É só um conforto, é só uma edificação. Aí o que acontece? Como a pessoa ela é usada pelo Espírito, ela começa a querer dar ajuda para o Espírito. Ela começa a completar a profecia. Então Deus falou até um ponto, mas como foi pouquinho que Deus falou, vou completar. Eu estou sentindo aqui que é preciso completar. E quantas pessoas não foram destruídas, né, no amor de Deus por falsas profecias, né? Muitas pessoas hoje não estão dentro da igreja. Pode vocês que estão nos assistindo aqui sabem muito bem
que tem muitas pessoas que não estão dentro da igreja hoje por causa de falsas profecias. A pessoa acreditou naquela profecia e a profecia não aconteceu e ela se decepcionou com a igreja, né? Então, por causa de uma pessoa que mostrou ser mais santa do que as outras e quis falar o que Deus não falou, né? Então, no leito de enfermidade, muitas vezes acontece isso. A pessoa está enferma, aí a pessoa começa a profetizar, falar que Deus vai levantar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, e passa algum tempo, Deus leva, né? Porque tudo é pela vontade dele, não pela nossa vontade. Por mais que nós queremos profetizar a bênção, muitas vezes a bênção está limitada à vontade de Deus. E Deus recolhe. E aí como que acontece agora? Mas não profetizou que Deus ia levantar, ia curar, ia testemunhar na igreja, e hoje não está aqui mais? Então nós temos que tomar muito cuidado, mas do que Deus realmente está falando, né? Os profetas, quando foi dito aqui pelo Ricardo, quando ele se levantava para profetizar algo da parte de Deus, eles ouviam realmente o dito de Deus. E muitas das vezes, como Isaías, se você for ver Isaías 53, Isaías ele está em conflito, porque ele ouve de Deus uma coisa e ele escuta do povo outra coisa, e agora ele está em conflito. Como vou transmitir essa questão? Por isso que ele vai dizer ali no comecinho do versículo: quem acreditará na pregação da nossa palavra? Então é uma pergunta, né? Quem ouvirá essa palavra? Porque ele está em um conflito, quando a revelação que Deus dá para ele e a revelação que o povo está esperando ouvir. Então o profeta ele tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o profeta ele é guiado não por Deus, ele é guiado pela vontade humana, né? Ele está numa live lá e começou as pessoas, Deus não está revelando nada de mim, então quer dizer, ele começa a falar pelo nome, profetizar pelo nome, coisas pela sua cabeça, coisas que ele está sentindo ali daquela pessoa, e Deus não falou nada, irmão. Deus não revelou nada, Deus não mostrou nada, né? E o mais claro, como o irmão aqui falou, hoje os profetas, se usarem a palavra de Deus como base, eles vão ser mais edificantes para a nossa vida, porque a palavra de Deus é a própria profecia. Então, ela é uma profecia já revelada. Só basta trazer clareza a nós, né? Então, nós vamos ter uma aula muito específica sobre isso. Vai ser importante para você estar participando juntamente conosco também. Mas vamos voltar aqui na questão de superioridade do dom, né? Aquela pessoa que recebe o dom acha que é superior aos outros. Nós temos alguns textos bíblicos, e eu quero ler com você, que aconteceu disso, né? Em Números 11, abre lá, Ricardo, Números 11, o verso 24 ao 29, nós temos lá aquela passagem a qual Deus distribui o espírito de Moisés ali aos 70 para ajudar numa comissão, e nós vemos ali que parece duas pessoas profetizando. Olha o que acontece essa cena aí. Números 11. 24 até o 29. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciões do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, e o nome de um era Eudade, e o outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos, escolhido, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proibiu-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então, irmãos, olha, observa uma coisa. 70 pessoas foram separadas por Moisés e começaram a profetizar. Depois o texto vai dizer que ele só foi naquela vez, dando a entender que foi só para uma evidência, né? Que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então eles começaram a se alegrar e começaram a profetizar, né? E a profecia muitas vezes
nós achamos que adivinhar RG e CPF. Não, a profecia na verdade é falar as grandezas de Deus, né? Então eles começaram a falar as grandezas de Deus, então deu a entender o povo ali que estava ouvindo, aquelas pessoas que nunca talvez tivessem ouvido eles falar com tanta veemência sobre o poder de Deus, viram essa evidência, mas depois nunca mais falaram mais, só mostrou como um sinal. Mas apareceu dois lá dentro do arraial que não pararam não, começaram a profetizar para todo mundo lá, falar do grande amor de Deus e chegou até Josué, né? Nós vemos Josué que é o braço direito de Moisés aí. E o que ele fala para Moisés? Moisés, manda parar. Por que ele está dizendo isso? Manda parar de eles profetizar. Porque quem que é o profeta ali? É Moisés, né? Sim. Moisés é o profeta. Então, o que Josué está dizendo, assim, só você pode ser o profeta aqui. Então, manda eles parar de profetizar. Então, você está vendo a visão de Josué quando é recebida um dom do Espírito. Então, talvez, tem pessoas que não receberam o dom do Espírito porque eles acreditam nisso, né? Porque eles acreditam que quando Deus dá um nível de superioridade no dom do Espírito, só aquela pessoa pode fazer aquela função, né? E aí, Moisés fala assim, viu, você está com ciúmes de mim? O dom não é meu, praticamente, mas ele está dizendo. O dom é de Deus. Então, eu queria que todo mundo profetizasse. Ficaria mais fácil para mim, né? Não dependeria só de mim. Todo mundo ia ter uma conversa direta com Deus. Porque, na verdade, a profecia é uma conversa com Deus, né? E assim, muitas pessoas seriam mais edificadas do que só eu sozinho. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Que todas as pessoas, elas são concessivas de receber o dom do Espírito, né? Ah, mas ele não é nem pastor, ele não é nem evangelista, ele não é nem obreiro da igreja. Mas se o Deus derramar o dom do Espírito com um propósito, independente se ele é o que ele é na igreja. Dom espiritual, ele não é cargo, né, na igreja, ele não é cargo. Muitas das vezes as pessoas consagradas, né, pelo que eles estão fazendo, pelas suas obras, acaba sendo consagrada para poder ajudar o corpo de Cristo, mas não é uma regra uma pessoa ter o dom, precisa ter o dom para ser separado. Não, ele pode receber sem ser separado, né, esse dom. Então isso aí nós estamos vendo que acontece muitas vezes nas nossas igrejas. E também, né, até a pessoa não é nem pastor e já está sendo chamado como pastor por causa do dom espiritual, né? Então, ela até não respeita a autoridade de consagração do pastor da igreja e começa a chamar o outro de pastor e não o próprio pastor da igreja, por causa dos dons espirituais, que Deus usa mais aquele do que o pastor. O pastor tem uma especificidade naquela igreja, né? Aquele irmão também tem. Se ele não for submisso ao pastor dele, ele acaba entrando como maldição na vida dele. Então ele tem que entender, por mais que Deus está usando mais ele do que talvez até o pastor, se ele não entrar sobre a submissão do pastor, aquela bênção dele também vira maldição. Então ele tem que entender isso. Não é porque Deus dá o dom a ele, ele é superior àquele que Deus já tem concedido como autoridade sobre aquele lugar. Então Moisés sabia muito bem claro. Pode eles profetizar muita vontade aí, porque eles não vão tirar o que Deus me concedeu. E também eu não vou querer tirar também o que Deus concedeu a eles. Então deixa eles trabalhar e deixa eu trabalhar e Deus vai ser glorificado da mesma forma. Amém, irmãos? Então, lembra, só para nós terminar aqui, eu quero só ler 2 Timóteo 1,6, né? Te cobrar isso aqui agora, como o apóstolo Paulo cobrou do seu jovem Timóteo. 2 Timóteo 1,6. Olha aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Porque, por cujo motivo te lembro que desperteis o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, desperta o dom que é em você. Você tem um dom do espírito ministerial, de serviço, desperta ele, né? Coloca um despertador aí de uma forma para você ser usado com o Espírito Santo na obra do Senhor, né? Não tendo medo, não tendo receio das pessoas que vão achar, que vão falar. Toma, né, a posição que Deus te deu esse dom, que esse dom é necessário para a igreja. Até eu quero ler, eu vou ler aqui Romanos, o apóstolo Paulo,
Olha que quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é o camarada que escreveu 70% do Novo Testamento. Praticamente ele escreveu 70% do Novo Testamento. Mas ele fala uma frase aqui em 1 Romanos 1, verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo está desejando. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que seja confortado. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou com desejo, por mais que eu sou um homem, grande homem de Deus, nas mãos de Deus, sendo usado por Deus, eu estou com desejo de ir para a igreja de Roma, para me comunicar aquilo que Deus me concedeu e também receber, né, uma fé, um consolo de fé junto com vocês, mútua, tanto minha como a vossas. Então o apóstolo Paulo, por mais que era um homem de Deus que poderiam pegar o dom de Deus e agir como superioridade, que ninguém, vamos dizer assim, é melhor do que ele era o melhor, é o top da galáxia. Ele está dizendo assim, eu preciso ir para Roma. Para quê? Para me ser consolado com vocês. Eu preciso ouvir os dons espirituais que Deus concedeu para você, para mim também ser edificado. O apóstolo Paulo está se humilhando aqui, entendendo que ele é usado para algumas pessoas, mas também algumas pessoas é usado por ele. Nós vamos ver mais para frente nas cartas aqui que ele escreve, que ele tinha um companheiro chamado Tito, e ele ficava alegre quando ele via esse Tito, porque quando ele estava meio triste, meio angustiado, Tito alegrava o seu coração. Então nós temos que entender, irmão, por mais que Deus nos usa de tal maneira, sempre vai ter uma pessoa que vai nos dar mais amparo também em algumas coisas. Então é um corpo, um vai ajudar o outro, por mais que Deus me use e menos use o outro. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, desperta o dom que está em você, que esse dom talvez vai ser necessário para muitas pessoas. Você está só fluindo dos dons dos outros, recebendo o dom dos outros, mas na verdade nós precisamos também receber o dom que está em nós para poder edificar outras pessoas. Então nós buscaremos o dom do Espírito. Então o problema é de nós também sabermos como usar esses dons, né? Então nós já fizemos a primeira parte aqui, mostrando para vocês que o dom do Espírito, só um minuto aqui, irmãos, que o dom do Espírito, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Eu não ser superior aos meus irmãos. Eu entender que eu preciso cada vez mais ser servo dos meus irmãos. Tem um pastor que ele fala assim, quanto mais é dado, né, a responsabilidade, esses dons do Espírito e esses dons ministeriais, ele é uma função para você fazer as pessoas dormir mais e você dormir menos, né? É para você deixar as outras pessoas mais em paz e você mais preocupado, né? Para que as outras pessoas possam também fazer você dormir melhor. Então, essa é a responsabilidade. O pastor, ele dorme menos do que a igreja. Por quê? Porque ele tem mais responsabilidade para abençoar a igreja do que ele mesmo é abençoado. Então, muitas vezes ele precisa de alguém também para dar uma palavra de conforto, de amparo, para que ele também seja aliviado também, né? Então, não é só dar, também ele precisa receber. Então, por mais que o do Espírito Santo ele nos use, eu preciso também ter essa comunicação com o corpo. Eu preciso também ouvir uma palavra. Eu preciso também receber uma oração. Eu preciso também de ser consolado. Eu preciso, porque eu não sou, como o irmão aqui falou, não sou super-herói. Por mais que eu tenha um dom do Espírito, eu não sou super-herói. E não sou melhor do que ninguém, né? O meu irmão pode me edificar e eu também posso edificar o meu irmão. Amém? Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto, o apóstolo Paulo, né, ele vai falar no capítulo 14 algo bastante interessante, né? Como a igreja de Corinto ela está meio bagunçada nos dons, e o que está acontecendo? Não está tendo edificação mútua, né? E nós vamos entender isso agora. O apóstolo Paulo precisa escrever 1 Coríntios 14. O que 1 Coríntios 14 vai começar a falar? Ele vai pegar o exemplo da profecia, da interpretação de línguas, da língua. E ele vai mostrar que a igreja, por mais que seja espiritual, ela tá tendo um prejuízo. Qual é que é o prejuízo? Ninguém está sendo edificado. Ninguém está sendo edificado.
Então, o apóstolo Paulo vai começar a explicar nessa carta a necessidade de edificação, né? Olha lá comigo 1 Coríntios 14, o verso 4. 14, o verso 4. Ele vai falar primeiramente da língua estranha. Lê aí o versículo. Verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o apóstolo Paulo vai começar a falar qual é o propósito da língua estranha. Qual é o propósito da língua estranha? Mostrar que eu sou mais santo que o meu irmão? Que eu começo a orar e já começa a sair aquelas línguas, que eu começo a cantar, já começa a sair a rajada de língua, mostrar que Deus está ali naquele lugar presente comigo. O apóstolo Paulo fala que quem fala em língua faz uma edificação a si próprio, uma edificação dele. Ele fala praticamente de uma oração em línguas. Nós vamos ter um assunto mais específico sobre isso, mas é só para vocês entenderem o propósito. O falar em línguas, ele tem um propósito de edificar a mim. Ele tem de edificar eu. O que acontece aqui? Olha 1 Coríntios 14, o verso 2 também, que é antes desse aqui. Lê aí. 1 Coríntios. Porque o que fala a língua estranha não fala para os homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, quando eu falo em línguas, eu não estou falando com os homens. Então, eu estou falando com Deus, né? Agora eu te pergunto, quem fala com Deus, numa conversa com Deus? Imagine você sentar e conversar com Deus. Você vai ser a mesma pessoa depois de uma conversa com Deus? Né? Eu tenho que ter uma mudança. Então, como que ali a igreja estava usando excessivamente o dom de língua e Paulo está dizendo que a igreja é carnal? Sim. Eu estou tendo uma conversa com Deus. E essa conversa que eu estou tendo com Deus, ela está tendo uma questão de edificação, uma edificação entre mim e Deus, e eu preciso ter uma mudança. Não adianta eu falar em línguas, ter todo o poder de línguas, né, do dom do Espírito, e na minha vida cotidiana, no meu trabalho, na minha casa, ser totalmente diverso daquilo que Deus está me edificando. Eu não trato bem minha esposa, eu não trato bem meu patrão, eu não trato bem meus funcionários, eu não sou um bom pagador, eu sou um devedor, eu preciso trocar a calçada quando alguém passa, porque eu não sou... Se a pessoa me encontrar, ela vai ficar brava, irada comigo. Ô, irmão, para que a língua? A língua, ela está trazendo uma edificação para mim. Então eu preciso... na minha intimidade, conversar com Deus. Muitas das vezes é mais usada em oração com Deus do que em mostrar santidade dentro da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo isso, porque ali está se levantando muitos profetas, pregando, falando em línguas, mas não trazendo edificação nenhuma. Então o apóstolo Paulo começa a escrever a igreja de Corinto a necessidade de uma coisa maior, não só uma edificação para mim. A língua, ele está proibindo a língua? Não, ele está mostrando o propósito da língua. Qual é o propósito da língua? Uma edificação para mim. Então eu tenho que entender isso, que quando eu começar a falar em língua, eu estou edificando a mim mesmo. Então eu não preciso falar em língua muito tempo alto, se apresentar em pé e começar só a falar em línguas. Não, eu tenho que fazer essa questão de conversa com Deus e edificar meu. E Deus está falando com o meu espírito, uma mudança que eu preciso fazer. Uma decisão que eu preciso tomar, algo para mim propósito. É aí que ele vai começar a falar comigo algumas coisas que eu estou tendo que deixar de fazer, né? Então eu não preciso explanar isso para a igreja, porque se eu explano isso para a igreja, não é necessidade da igreja, é necessidade minha, né? É a mesma coisa eu estar falando uma coisa particular minha e não daquela necessidade da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, que a edificação de falar em línguas é propriamente para mim. Aí, nós temos também 1 Coríntios 14, o verso 14 até o verso 17, Ricardo. Olha que interessante também, ele vai dizer aqui, ó.
capítulo 14, o verso 13. verso 13. 14, 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Ele vai continuar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a sua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens às graças, mas a outro não é edificado. Aqui está aí. Olha que interessante, mano, que o apóstolo Paulo ele vai começar a explicar para nós o propósito. Muitas das vezes nós somos batizados com o Espírito Santo e o sinal do batismo por Espírito Santo é falar em línguas. E aí a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas, o que ela geralmente muito faz? Para de buscar dons. E o apóstolo Paulo está dizendo bem claro aqui para nós que quando você fala em línguas, o que você precisa orar agora é para interpretar. Por mais que você está falando com Deus em espírito, não com entendimento, você não consegue nem você compreender o que você está falando com Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, comece agora a orar para que Deus te dê o dom de interpretar o que você também está falando em espírito. Né? Por quê? Porque isso, tanto você vai estar orando bem em espírito, mas também vai estar trazendo entendimento. Você vai estar compreendendo aquela conversa que você tem do seu espírito com Deus. Olha que interessante, irmão. Imagine você conversando, o seu espírito se alegrando, começando a conversar com Deus em línguas a qual que você não consegue definir, e você pedindo para Deus a interpretação, e Deus começar naquela oração, você ser tipo um terceiro pessoa, né? Sim. O Espírito conversando com Deus e você começando a entender e compreender que o Espírito, o seu Espírito que está aqui dentro de você, conversando com Deus. E você entender e compreender isso. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Isso é edificação para você muito maior do que edificação de só falar em línguas. Muitas das vezes nós buscamos os dons de língua, temos esse dom de língua quando é batizado com o Espírito Santo, mas esquecemos de buscar interpretação. E essa interpretação aqui, Paulo está começando a falar, não é nem para poder revelar o que o outro está profetizando ali, está falando em línguas ali, não, é para você mesmo. É uma busca para você, olha Deus, o que eu quero entender e compreender, o que meu espírito está orando. Toda vez que eu oro, começo a falar em línguas, mas eu quero ter uma compreensão, porque tem uma compreensão. Senão não ia ter o dom de interpretação. Tem uma compreensão, não tem uma compreensão para você naquele momento. Mas quando você começa a interpretar aquilo que está acontecendo, você vai ter mais entendimento. E se ele está dizendo, e se alguém ouvir você falar em línguas e perguntar alguma coisa, você vai saber responder com mais eficácia, né? Para um indouto, né? Porque aquele que é crente, que sabe definir as questões dos dons do Espírito, ele vai compreender que você está falando em Espírito. Mas aquele que não compreende, ele não vai entender nada. E se você ter esse dom de interpretação, você pode bem claro dizer o que você estava fazendo. Olha, não, Deus estava falando comigo isso e isso. Aquela é uma conversa que eu estava tendo com Deus, né? E Deus me falou isso, isso, isso. Né? Então ele está dizendo aqui. Porque isso vai ser edificante. Entendeu, irmãos? Né? Então você tem aqui talvez as pessoas batizadas no Espírito Santo e falam em línguas. Amém. Mas tenta buscar o dom do Espírito agora para interpretar o que o Espírito seu está falando com Deus. E isso vai ser mais edificante para a sua vida. E o apóstolo Paulo está bem claro dizendo bem aqui. Né? E o apóstolo Paulo ele fala até no verso 18, que o irmão Ricardo falou o verso 17. Verso 18 assim, eu dou graça a meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Então quer dizer, se o apóstolo Paulo está dizendo que ele fala muito em línguas, o apóstolo Paulo está dizendo também que interpreta o que ele está falando. Então o que edificou o apóstolo Paulo? Quem que é o apóstolo Paulo? É a oração em espírito que ele fazia, mas com entendimento também do que estava acontecendo. Né? Então ele estava entendendo que o espírito dele estava falando com Deus e ele está começando a trabalhar juntamente. É o corpo
trabalhando juntamente com o Espírito para que a obra de Deus seja mais eficácia. Então você tem um dom do Espírito aí, né, falar em línguas, mas busque interpretar, porque buscando interpretar você também vai estar edificando até você mesmo, porque agora seu entendimento vai também dar frutos de entendimento que você está tendo. Amém, irmãos? Aí o apóstolo Paulo dá continuidade também a falar sobre essa interpretação. Quando você começa a buscar interpretar você, automaticamente Deus começa a te usar agora para interpretar também do irmão que não consegue interpretar. Quando aquela pessoa se levanta para fazer o uso das línguas e você tem um dom de interpretar, Deus vai começar a revelar. Não revelou para ninguém na igreja, mas começou a revelar para você. Então o comentarista vai dizer aqui que a edificação não agora para mim, mas para a igreja, né? Para os outros. Onde está o texto aqui? Vamos lá na revista. Edificação dos outros. Olha, presta atenção. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Olha, interessante. Você fala em línguas. Você precisa interpretar para quê? Para ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra os dons que têm uma razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como nós dobramos nosso joelho, a primeira coisa que fala: Deus me abençoa no meu trabalho, Deus me abençoa na minha saúde, bens materiais aqui. Buscando prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção. Buscamos os dons espirituais, agindo assim, edificaremos não só a nós mesmos, mas também aos outros. Então, quando você dobrar seu joelho para orar, comece a orar pelos outros. Deus, eu quero ser o instrumento do meu irmão, né? Eu quero ser movido para ajudar meu irmão. Então, para edificar o meu irmão. Então, os dons espirituais aqui também tem esse propósito de ajudar o irmão. Não só você ser edificado, mas você edificar ao seu irmão. Então, aqui, por isso que antes de buscar o dom do Espírito, eu preciso ter amor a meus irmãos, né? Eu tenho que ter o prazer de ajudar o meu irmão. Então, quando eu tenho o prazer de ajudar o meu irmão, eu pego em questão de uma oração, de vez eu pedir para mim bênçãos materiais, eu começo a pedir bênçãos espirituais para que eu possa ser útil na obra de Deus, né? Então, aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, a interpretação, ela entra nesse sentido, nessa questão de se eu começar a interpretar a variedade de língua que há na igreja, eu começo a ajudar a minha igreja. Em que questão? Quando línguas estranhas é evidente e quando há interpretação dela, acontece o que? A profecia, a revelação. E aí entra o outro ponto que ele está dizendo aqui, que é a edificação do não crente. Como o não crente vai entender todo o mistério ali que está acontecendo? Como que o não crente vai entender que aquilo ali é uma obra de Deus, né? Como que o não crente ele vai olhar toda aquela situação e entender? Porque se não tiver interpretação de língua, ele vai entender que todos os irmãos estão loucos. O apóstolo Paulo ele diz bem claro isso na continuidade, né? Se entrar um indouto dentro da igreja, um infiel, e ver todo mundo falando em línguas, que edificação ele tem, né? Ele vai ser considerado como um louco. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O verso 23, eu acho agora, do capítulo 14. Pode ler até o 25. 14, 23 ao 25. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem línguas estranhas, e estarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, e de todos é convencido, e de todos é julgado, os segredos do seu coração ficarão manifestos,
e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha que interessante aqui, irmãos. Quando um não crente está na igreja, uma ação de Deus acontece. Quando eu estou praticamente na oração intercessória, não orando por mim, orando pelos outros. Deus começa a me usar dentro da igreja, não para edificar a mim, começa a me usar para edificar os outros. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se preocupe nisso. Como se preocupar nisso? Não só mantendo a língua estranha, mas tentando interpretar. Por quê? Porque quando você começar a interpretar, Deus vai te usar no dom de profecia. Se você começa a falar em línguas e começa a entender que Deus está falando ao teu espírito, muitas das vezes é edificação para você, mas muitas das vezes, como Deus está sabendo que você está sendo usado nessa área, Ele vai começar a usar você para falar para a igreja. E quando você começar a falar para a igreja, pode ter uma pessoa que é não crente dentro da igreja, e ela agora vai entender e compreender muito mais fácil quando você falar isso. Por quê? Aí o verso 25, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus e publicamente que Deus está verdadeiramente entre vós. Nesse verso 25, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando uma pessoa profetiza, o que é infiel, ele começa a compreender que Deus está falando. Por quê? O segredo que está no coração dele começa a ser revelado. E aqui que está o maior problema dos profetas hoje em dia. Que ele quer adivinhar. Ele quer fazer adivinhações. E aqui que está o maior prejuízo. Tem a questão da Bíblia falando que Deus revela o segredo do coração do indouto, do infiel, para que ele possa ser quebrantado, mostra revelando que Deus está realmente falando. Mas muitos usam esse versículo para ser autoproclamar-se profeta. Deus não está usando ele. Ele está tendo uma impressão de que Deus está usando ele. E muitas vezes se levanta sem necessidade de se levantar dentro da igreja. É até interessante que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui que eu posso orar em línguas e entender que Deus está falando com fulano que entrou lá, que está com pecado, e se levantar dentro da igreja e acusar o irmão. Não. Ele está dando uma revelação para mim. E a essa revelação para mim, nós vamos entender nas outras lições, eu posso ter o controle dela. Eu não preciso falar na hora. Eu não preciso falar para a igreja inteira. Eu posso pegar a pessoa e conversar com a pessoa. Eu posso fazer essa conversa individual e sem ninguém da igreja saber o que está acontecendo. E eu posso tomar aí alguns cuidados ainda, porque muitas vezes eu posso ter um sentimento sobre alguma coisa que está acontecendo e não ser de Deus. E aí eu vou fazer o quê? Se Deus me revelou algo do irmão Ricardo, eu não vou chegar e falar isso que o Senhor te diz, isso. Por quê? Porque pode ser do meu coração. O irmão Ricardo vai falar assim, viu? Nada a ver o que você está falando. Uma irmã uma vez falou para mim da nossa mocidade, falou assim, uma vez uma irmã lá foi profetizar para mim, falou assim que Deus está me vendo quando eu levanto de madrugada para entrar no banheiro para chorar e Deus vai limpar minhas lágrimas. Ela falou assim, mas eu nunca levantei de madrugada para chorar. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Então aí eu posso fazer algumas perguntas para o Ricardo, né? Se Deus, vamos supor assim, me revelou que o irmão Ricardo está com um problema no casamento. Eu posso falar, Ricardo, olha, tá tudo bem lá com a Sueli, tá tudo bem lá com seus filhos, né? Eu deixar o Ricardo abrir um precedente para mostrar para mim que tá com algum problema. Aí eu falo, olha, Ricardo, eu vim aqui na verdade para falar para você que Deus falou isso que tá acontecendo. Porque aí eu vou ter uma confirmação, vou ter um sinal. Então o profeta ele tem que tomar muito cuidado, irmão, para não profetizar por emoção. E quando nós profetizamos por emoção, muitas vezes trazemos prejuízo para a obra de Deus. Muitas pessoas não acreditam na evidência dos dons nos tempos atuais. Por quê? Porque profetizaram na carne. E muitas das vezes nós não somos usados por Deus porque achamos que estamos sendo usados para profetizar na carne. E aí a obra de Deus não anda.
né? O infiel precisa ali da revelação, entender que aquilo ali é de Deus. Como que ele entende ali de Deus se ele é duro de coração? Quando você começa a falar alguma coisa que ele fez no passado e ninguém sabe. Uma revelação do passado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. A igreja se preocupe em interpretar, porque Deus vai falar em mistérios. E muitas vezes esse mistério que Deus vai falar, e você não interpretando, você vai ter o dom de profetizar. E quando esse dom de profetizar, não é se levantar no meio da igreja e profetizar. Não, é para edificar o irmão. Eu posso falar alguma coisa para a igreja, com um coletivo, mas quando Deus quer falar para alguém, olha, venha cá fulano, né? O irmão Ricardo até tem umas experiências, irmão Ricardo, é bom fazer falar. Né? O irmão Ricardo, ele teve que cortar isso na igreja dele lá no Teixeira, que estava acontecendo muito aí. Eu tive um caso, irmãos, uma jovem, ela me procurou desesperada. Falou assim, pastor, eu estou perturbada, porque eu não tô conseguindo entender. Porque esses dias eu participei de um culto no lar e levantou uma pessoa e veio até mim e disse para mim que era para mim me consertar diante de Deus por causa do meu pecado, do meu erro. E quando o irmão falou isso para mim, eu me desesperei e comecei a entrar em oração para Deus mostrar onde eu estava pecando contra Deus, aonde eu estava errando contra Deus, ao ponto de Deus usar alguém para me corrigir, né, num culto público ali. E eu comecei a orar a Deus, e pedindo para Deus me dar o discernimento para me mostrar onde eu estava falhando. E passou uns dias, passou uma semana, eu estava no culto da igreja normal, e outra pessoa levantou e veio até mim e falou assim, Deus tem visto e tem se agradado do seu testemunho. Daí a irmã me falou assim, pastor, daí que eu não entendi mais nada, porque um irmão falou que eu estava em pecado, e o outro levanta e fala que Deus está se agradando do meu testemunho. E agora, pastor? E eu tive que orientar essa irmã, era uma jovem da igreja, tive que orientar ela mediante a palavra, para não perder essa jovem. E eu precisei aí chamar a igreja e corrigir a igreja, irmãos. Por quê? Porque o problema não é do pastor somente quando isso acontece. Porque os dons, da mesma forma que pode ser manifestado em qualquer irmão, não precisa ser um obreiro específico, não precisa ter um cargo para ser manifestado o dom de Deus, quando traz também a meninice, a responsabilidade também é de toda a igreja. Então o culpado não é o pastor que perdeu a ovelha ali, quando algum membro se afasta por negligência de mau uso dos dons espirituais, mas de toda a igreja de Cristo. Então no final do culto eu falei, irmãos, a igreja está com problema, e nós, igreja, somos responsáveis por esse problema. E eu contei a situação para a igreja, eu falei, então irmãos, vamos ter discernimento, vamos ter responsabilidade com os dons espirituais, fala até onde Deus permitiu que falasse. Porque não adianta nada acontecer isso e nós perdemos membros da igreja por falta de responsabilidade. E eu comuniquei a igreja, falei, não estou dizendo que isso é demônio, que isso é o diabo, não. Mas às vezes é o emocionalismo, por você gostar demais daquela pessoa às vezes. E isso, irmãos, começava a passar sempre no momento de louvor, no momento do final da mensagem. Peraí. Então nós tive que ter essa conversa com a igreja de Cristo e os irmãos entenderam bem. E nós, como um corpo ali, conseguimos trabalhar e Deus continua abençoando a obra, dando crescimento, e nós não perdemos aquela alma. Mas isso, irmãos, acontece e nós temos que tomar muito cuidado, porque o dom é para edificação de si próprio, edificação dos outros irmãos da igreja em si, daqueles que já são conhecedores, e também para os não crentes. Então a gente tem que entender e fazer aquilo que Deus determinou e nos autorizou a fazer. Amém? O apóstolo Paulo ele fala aqui, ó, que é interessante, como aqui o irmão falou, 1 Coríntios 14, 29, ele fala, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, né? Julguem o que? A profecia. Como que eu vou julgar uma profecia se é de Deus ou não? Pela palavra, né? Então, pela palavra de Deus, eu vou julgar essa profecia. Então, eu vou entender se é de Deus ou não, julgando pela profecia, né? Então, até Deuteronômio capítulo 13, ele fala dos falsos profetas, lá os sinais, lá se acontecer, se não acontecer.
o Moisés, quando escreve Deuteronômio, ele escreve bem claro essa questão dos falsos profetas, se cumprir é de Deus, se não cumprir não é de Deus. Então, o julgar a profecia, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, muitas vezes nós temos que tomar cuidado para não julgar o profeta, né? Porque muitas vezes nós falamos com os profetas aí que aqui se levanta, não exortamos, não edificamos ninguém, e acaba a pessoa saindo até mesmo da igreja por causa de uma má palavra. Então, nós temos que julgar a profecia e entender que essa profecia se é de Deus ou não é de Deus, né? É interessante até eu perguntar, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos a profecia e não perguntamos, né? Se o camarada pegou ali, levantou ali no reteté, ali, colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar e tem coisa que eu não entendo, no final do culto eu pego ele e falo, irmão, o que Deus falou? Como que foi? Se ele falar, não, eu senti um sentimento, mano, pode esquecer que não é de Deus. Eles têm que saber o que Deus falou realmente com ele, né? Ele tem que ter compreensão do que Deus falou com ele realmente, né? Então eu só vou levantar, me profetizar alguma coisa e falar para o irmão Ricardo quando realmente Deus falou comigo e eu entendi que Deus falou comigo, né? A mesma coisa quando nós olhamos na Bíblia, o profeta Natan, quando vai ir para conversar com Davi, ele já vai com o intuito de saber que Davi pecou. Então ele só usa de estratégia de como falar com Davi ali para poder edificar a vida de Davi, não matar Davi de uma forma e nem ser morto, né? Porque Davi era o rei, então dependendo de como ele falava, Davi podia mandar matar ele, né? Então ele soube ter sabedoria de como falar. É a mesma coisa o profeta, não é que o Espírito, olha, presta atenção, toma posse da pessoa e a pessoa começa a falar, começa a andar dentro da igreja e não sabe nem o que está fazendo. Se não saber o que está fazendo, não é de Deus, irmão. Deus não trabalha com confusão, Deus trabalha com ordem. Então Deus, ele fala e você consegue comunicar e saber realmente as palavras que Deus usou. Então por isso que eu falei, não precisa eu se levantar dentro da igreja e mostrar para alguém uma coisa que é particular. Quando é uma igreja, quando necessita a igreja escutar uma exortação, um juízo de Deus, né? Como nós vemos aí, tem uma igreja que uma mulher levantou e falou algumas coisas que ia acontecer, e nós vemos que foi antes dessa questão do coronavírus, né? Nós vemos que ela falou para a igreja, mostrando para a igreja que Deus estava fazendo e Deus estava no controle de toda a situação. Então tem casos e casos. Então é até interessante que vai ter uma aula que nós vamos falar sobre discernimento do Espírito. Então aí é uma coisa que você não precisa ser enganado também, porque Deus concede um dom chamado discernimento do Espírito e você saber que é de Deus ou não é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar sequência aqui para terminar, que nós já foi até o nosso horário aqui, né? Nós já está a prolongar aqui essa aula, achando que ia ser bem simples e acabou entrando em bastante assunto aqui importante para nós. Amém, irmãos? O último ponto, ele vai falar algumas coisas bastante importantes. Primeiro, que o propósito dos dons de Deus não é a falta de amor, como nós já vimos aqui bem claro, né? Deus, ele concede o dom do Espírito para que nós possamos se aperfeiçoar em amor, né? Se você for ver lá, quando o apóstolo Paulo começa a comentar sobre os dons, ele vai falar que todos os dons um dia vai cessar. Mas o dom, né, no capítulo 13, né, que ele fala, né, mas o dom é o único que vai se manter. Deixa eu abaixar o versículo aqui, ó. Verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, né, quem é o perfeito? É o Senhor Jesus. Quando vier ele, então o que é em parte será aniquilado. Então, o que é em parte? Se você for ver lá, ele vai dizer lá, ó, havendo profecias, o verso 8, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, tudo isso vai aniquilar. Mas o que vai se manter, né? Ele vai dizer aqui, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, e essas três maior é o amor. Então, o propósito do dom do Espírito, a princípio, é para nos moldar para a única coisa que vai se permanecer, o amor, né? Eu vou fazer tudo isso, esse sacrifício todo de fazer a obra de Deus por causa do amor, da mesma forma que ele me fez. Então, no final de todas as coisas, o que vai permanecer, né, na eternidade é o amor. Lá na eternidade não vai precisar falar em línguas. Lá na eternidade não precisa
interpretar ninguém. Lá não vai precisar profetizar, lá não vai precisar curar ninguém. Isso aqui é tudo para que nós possamos ter dentro de nós o amor de Deus, né? É ferramentas para nós ser usadas para fazer as pessoas serem amadas aqui na Terra. Então, o primeiro propósito do dom é não ter a falta de amor, mas sim crescer em nós o amor pelas pessoas, né? Por isso que é um mandamento, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu começo a usar o dom para edificação para mim, me amando, buscando aquilo que é benefício para mim, eu consigo também, da mesma forma, fazer isso com o meu irmão e ser benefício para ele. O outro ponto aqui que ele vai dizer é que nós temos que tomar cuidado para não edificar outro fundamento. E aqui que é importante não ser guiado pelos profetas, né? Por que se não ser guiado pelo profeta? Porque se eu não julgar a profecia, eu posso estar ouvindo heresia e acreditando nessas heresias e acreditando que é um fundamento bíblico. Experiências particulares não são evidências bíblicas, irmãos. Você pode ter uma experiência particular, mas não é questão de doutrina bíblica. Doutrina bíblica está aqui, ó, fechada, canonizada, não muda. João vai lá em final do Apocalipse, vai assim, não pode mudar nenhum tio, nem acrescentar uma vírgula, né? Senão é maldição. Então aqui já está toda fechada. Muitas pessoas não acreditam mais nos dons atuais porque acreditam que o profeta hoje ele acrescenta algo a mais, né, na Bíblia. Como tem muitas religiões aí que houve profetas, né? E a base desses profetas não são a Bíblia, né? Nós vamos ver outras religiões aí que teve revelações de profeta. Até o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se vir um anjo do céu e trazer outra palavra que não seja esta palavra, considera anátema, né? Considera maldição. Então, é bem claro, irmão, que você não vai trazer ali, quando você buscar os mistérios de Deus, né? Que nem fala, não, vou buscar o mistério. Hoje tem muita coisa, principalmente nos pregadores, vou pregar uma coisa que ninguém pregou. Não. Você está fazendo uma heresia, porque na verdade a pregação está toda revelada. A única coisa é que talvez está obscura, você não consegue enxergar. E Deus usa o dom de profecia, como o irmão Ricardo falou aqui, para profetizar, a esclarecer a palavra de Deus, trazer luz àquilo que está obscuro. Então pode ver que você pode olhar um capítulo da Bíblia e ler e não compreender, mas outras pessoas, quando começar a explicar para você, ela começa a mostrar ali o que está escondido que você não viu, né? E começa a edificar a sua vida. Você achou que um texto era simples, mas começou a dar sentido para o texto. Então, e isso não está ligado somente a uma pessoa, está ligado com todas as pessoas, até mesmo com você. Se você olhar Jeremias 31:31, ele vai começar a falar que o Espírito Santo, ele é o que fala aos nossos corações, né? Muitas vezes o fracasso nosso, muitas vezes, é que nós dependemos das outras pessoas, não buscamos, estamos que nem as 10 virgens, né? Onde aquelas 5 loucas lá estavam dependendo do azeite das prudentes. E as prudentes também vacilaram, cochilaram, né? Mas só que tinha reserva. Mas só que agora, quando as loucas levantarem que acabou o azeite delas e não tinha reserva, ela vai falar para as prudentes, olha, me dá reserva aí agora. Aí ela fala assim, agora eu não posso te dar reserva porque preciso para mim, né? Então, muitas vezes a pessoa depende tanto do pastor, tanto do profeta, e muitas vezes ele vai procurar o profeta e o profeta fala, agora eu estou precisando. Eu não estou precisando, irmão, não tenho, né? Então, irmãos, eu preciso ir para a fonte. A fonte, qual é a fonte? É a palavra de Deus, é Jesus. Então eu preciso ir para a fonte. Então eu preciso buscar a fonte, preciso orar, crescer. O Oséias também está dizendo, crescer em graça e em conhecimento. Pedro também fala, né? Crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Então nós precisamos crescer, irmãos. Então o edificar outro fundamento está fora de cogitação. Nós não vamos edificar outro fundamento onde já está confirmado pela palavra de Deus. Aqui não precisa ser mudada, ela está inteira. Tem alguns pastores aí até que falam que a Bíblia precisa ser reformulada, irmão.
É tudo heresia, tá? Deus não vai mudar a sua palavra. Essa palavra é permanente. Só bastamos nós se adequar a ela. Não ela se adequar a nossos desejos, não. E por último, não tomar os dons como benefícios, né, próprios, né? Não se engrandecer, irmãos, né? Aqui é bem claro que tem muitas pessoas aí que acham que dom do Espírito é salário. Né? Isso que também temos que ter cuidado, mano, né? A Bíblia fala que aquele que vive do altar é digno do seu salário. Sim, né? Digno do seu salário. Mas tem muitas pessoas aí que tá se usando da palavra de Deus vamos colocar aqui, para enganar o povo de Deus e usurpar os bens do povo de Deus, né? Então, tem muitas heresias aí no nosso meio. Há muita coisa para nós ter falado aqui, irmãos, né? Mas nossos horários já se passam. E eu preciso que você esteja conosco nas próximas aulas, né? Que são aulas agora que nós passamos, as duas primeiras, são introdutórias, né? Então nós entendemos na primeira que o dom veio de Deus, né? E não é mérito humano, mas graça de Deus. E hoje nós entendemos o propósito de Deus. Qual que é o propósito? Não para vanglória própria, mas para a edificação da igreja, para que o reino de Deus se engrandeça nessa terra. Então, esses são a base do que você vai buscar a partir de hoje, o dom do Espírito. E aí agora nós vamos entrar numa sessão agora sobre os dons do Espírito, falando sobre os dons da elocução, dom de revelação e dom de poder, né? Então são categorias de três métodos de dons aí, que a cada um deles traz mais 3 dons. Então nós vamos estar mais profundo aí falando sobre esses dons aí. Então quero que você continue conosco aí nas próximas aulas, né? Nós não sabemos como que vai acontecer aí ao longo da semana, no próximo domingo, mas creio, Deus, que nós vamos ainda manter aí, se Deus permitir, na internet. Se formos na igreja, continuaremos na internet da mesma forma, né? Transmitindo diretamente lá da nossa escola dominical. Mas se não for, nós estaremos aqui, eu com o meu Ricardo, se Deus assim permitir, novamente conversando com os irmãos. E só para concluir, irmão, nós vamos fazer a conclusão. E aí, irmão Ricardo, a conclusão, para nós terminarmos essa aula. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e a descrentes de Deus. Diante de tal sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, esteja um ótimo domingo, abençoado, e que vocês possam ter aí o propósito dos dons de Deus mais claros na sua cabeça aí, né? E não sendo enganado e nem se enganando também, achando que você é o melhor de todos na sua igreja. Não. Deus está te usando e você precisa usar isso com humildade e sabedoria para a edificação do corpo, né? Até, só para terminar aqui, um ateu disse que uma vez que ele entende que Cristo está morto pelo corpo dele que não reage. Olha, irmão, isso é forte. Por quê? Porque quem é o corpo de Deus? A igreja. Então, o que é evidência que Deus está vivo é que a igreja haja, que a igreja ande, que a igreja faça milagre e realize. Mas não como que a igreja está morta, porque muitas vezes é busca de vanglória própria. Então, que essa palavra desse ateu não seja a verdade, mas que seja mentira, irmão. Que a igreja possa mostrar o poder de Cristo, sendo um agente do Senhor aqui na terra. Ele é o cabeça e nós somos a parte do corpo. E a parte do corpo tem que estar bem ajustada. Então é importante você ter conhecimento da palavra de Deus. Ricardo, as suas considerações aí. Também quero agradecer a todos nessa manhã que participaram, e você que participou, compartilhamos
divulgue esse trabalho que está sendo feito. É importante, né, que possamos alcançar mais vidas. As redes sociais é uma ferramenta que a igreja precisa usar e nós temos ela em mão. Então você que nessa manhã participou dessa aula, compartilhe, comente. E quero agradecer a todos que participaram aí, deixar a paz do Senhor, um ótimo domingo a todos e que Deus continue nos abençoando. Amém? Amém, irmão? Deus abençoe. Um ótimo domingo.